A areia sob os pés dos romanos estava vermelha de calor e sangue. 40.000 homens contra quase 1 milhão. Uma desigualdade que mesmo agora parece uma loucura. No final do segundo século a.C., quando parecia que Roma havia alcançado o auge do seu poder, uma tempestade surgiu nas suas fronteiras setentrionais. Ondas de tribos bárbaras, de cimbros e teutões avançavam em direção à Itália, varrendo tudo no seu caminho. Eram tantos que os autores antigos escreviam: eles avançavam como o mar. E apenas um homem ousou interpor-se entre eles e Roma, Caio Mário. Mas como ele conseguiu parar o que era impossível parar? E por que sua tática ainda hoje provoca admiração nas academias militares do mundo? A resposta para esta pergunta está escondida nas areias da Gália e na disciplina férrea daqueles que sabiam transformar o medo em ordem. Historiadores como Plutarco e Lívio escreveram que a invasão dos cimbros começou por volta do ano 103 a.C. Esses povos migraram do norte da Europa, provavelmente das terras da atual Dinamarca, e avançaram para o sul, aniquilando exércitos romanos um após o outro. Na Batalha de Arausio, os romanos perderam mais de 80.000 guerreiros. Foi uma catástrofe comparável à de Canas. O exército que deveria defender o império desapareceu em um único dia. Nesse momento, Mário, o cônsul recém-eleito, confrontou-se com uma tarefa que parecia sem esperança: criar uma nova força a partir dos destroços do exército. Mas o que ele fez virou não só o curso da guerra, mas também a própria estrutura do Estado romano. Primeiro, ele mudou aquilo com que qualquer exército começa: as pessoas. Antes dele, os soldados tinham de ser proprietários de terras, capazes de comprar seu próprio equipamento. Mas Roma estava exausta pelas guerras, e quase não restavam mais cidadãos assim. Mário tomou uma decisão radical. Ele permitiu que os estratos mais pobres da sociedade servissem, aqueles que não tinham nada além do corpo e da vontade. Assim surgiram os mulas de Mário, um apelido dado aos soldados pelo fato de cada um deles carregar consigo até 30 quilos de armas, armaduras, comida e ferramentas de construção. Essa revolução de Mário mudou a própria essência do exército romano. Agora, a legião tornou-se não um ajuntamento de proprietários de terras, mas uma máquina profissional. O termo com que Mário descrevia a disciplina soava como disciplina militaris, não apenas ordem, mas um modo de vida onde cada movimento, cada som, até mesmo a respiração, estava subordinada a um objetivo. Arqueólogos encontraram na Gália pontas de pilos, lanças pesadas com as quais os legionários atingiam o inimigo a curta distância. Suas pontas de ferro eram intencionalmente feitas macias, para que, após o impacto, se dobrassem e não pudessem ser arremessadas de volta. Era uma arma não de força bruta, mas de cálculo. Cada elemento do exército de Mário foi construído com precisão matemática. A imaginação pinta este momento: uma estrada poeirenta, ao longo da qual se estende uma coluna de 40.000 homens. Nenhum comboio luxuoso, nenhuns privilégios, apenas pessoas, escudos, lanças e uma só respiração para todos. Cada legionário carregava às costas o seu futuro e o futuro de Roma. De longe, parece que não é um exército que se move, mas um único organismo vivo de metal e suor. E, no entanto, à sua frente, não os esperava apenas uma batalha. À frente estava um pesadelo que nem Mário podia prever: o confronto com uma massa bárbara tão gigantesca que os romanos duvidaram pela primeira vez. Poderá o homem resistir ao número? E foi exatamente neste momento que começou a história daquela tática louca que salvou Roma. Os romanos marcharam para o norte por semanas. Cada dia começava com um som abafado do metal. Eram os centuriões a bater com bastões nos escudos, levantando os soldados. Primeiro, pão de espelta e água com vinagre. Depois, uma marcha de até 20 quilômetros com equipamento completo. Plutarco escreveu que no exército de Mário, soldado era aquele que sabia suportar. E foi exatamente essa paciência que se tornou uma arma, mais terrível do que uma espada.
Para compreender a magnitude do horror que se aproximava, é preciso saber uma coisa. Contra Mário movia-se uma parede viva de tribos. As fontes afirmam que havia não menos de 300.000 homens cimbros e teutões aptos para o combate, e juntamente com mulheres e crianças, até 1 milhão de pessoas. Eles traziam consigo carroças, gado, utensílios, povos inteiros em trânsito. Não era uma campanha militar, mas uma migração de um mundo. O estrondo das rodas e o mugido do gado ressoavam por dias. Quando os batedores relatavam as dimensões desta procissão, os legionários permaneciam em silêncio. Nem mesmo os veteranos tinham visto algo parecido. Mário compreendia que uma batalha aberta com tal número de inimigos era suicídio. Ele escolheu o que mais tarde seria chamado de tática de combustão lenta. No mundo moderno, pode ser comparada a uma estratégia exaustiva no boxe. Não atacar primeiro, mas forçar o adversário a esgotar-se. Assim, Mário agiu contra os bárbaros. Ele não se lançava ao combate. Ele forçava o inimigo a esperar. Ele construía acampamentos fortificados nas colinas, rodeados por fosos e muralhas. Todos os dias, os legionários cavavam a terra, erguiam muros e treinavam, enquanto os cimbros esperavam, perdendo disciplina e paciência. Este trabalho constante foi a base de um novo princípio, o castra, o acampamento fortificado. Tornou-se um símbolo da engenharia militar romana. Cada acampamento era perfeitamente quadrado, com fossos, portões e uma rua principal. Havia principales. Até os inimigos diziam: os romanos constroem como se fossem viver ali para sempre. Arqueólogos ainda hoje encontram vestígios desses acampamentos, restos de fossos e lareiras de pedra, dispostos com uma precisão tal que parecem ter sido feitos por engenheiros do século XXI. Mas enquanto os legionários cavavam a terra, os bárbaros perdiam a cabeça. Os seus líderes, Boiorix e Teutobodo, não compreendiam por que Mário permanecia inativo. Eles estavam acostumados a um inimigo que se atira ao combate. E aqui, silêncio. Apenas tochas à noite e linhas ordenadas de tendas no horizonte. Os bárbaros tentavam atrair os romanos, organizando demonstrações de força. Batiam lanças nos escudos, rugiam como feras. Mas Mário não respondia. Ele esperava. Ele sabia que a guerra não é raiva, mas tempo. Então ele aplicou o que os oficiais modernos chamariam de guerra psicológica. Ele enviava destacamentos em curtas incursões. Atacar, queimar o comboio, desaparecer. Os bárbaros iniciavam a perseguição, perdendo a formação. Quando regressavam, encontravam o acampamento de Mário já fortificado e inexpugnável. Esta era a maneira romana de dizer: estamos aqui para sempre. Um elemento chave desta abordagem foram os sinais, tubae e cornua, trombetas de cobre e cornetas, através dos quais os comandantes dirigiam milhares de homens. Imagina uma parede sonora, um zumbido grave, ecoando no peito quando a legião recebe a ordem de movimento. Para os bárbaros era um sinal de poder, sons que subjugavam o espaço. Mário compreendia que a disciplina não era apenas ordem, mas uma forma de medo. Ele ensinava aos legionários a manter a formação mesmo quando se queria fugir. Os seus centuriões andavam com bastões, habites, e batiam com eles não nos inimigos, mas nos seus próprios homens se alguém rompesse a linha. Por covardia, 1 em cada 10 era executado. Um procedimento chamado decimação. Os historiadores discutem se Mário a aplicava frequentemente, mas a própria ameaça tornava a legião de ferro. Em meados do verão, os bárbaros perderam a paciência e dividiram-se. Os teutões moveram-se para o sul, em direção à Provença, esperando irromper na Itália. Os cimbros permaneceram no norte. Mário esperou precisamente por isso, a divisão do inimigo. Agora ele podia combater não 1 milhão, mas metade da força. A batalha que deveria decidir o destino de Roma ocorreu junto a um rio cujo nome Lívio preservou como Axii, e fontes posteriores chamam de Água Sextia. Aqui Mário montou o que um estrategista moderno chamaria de armadilha de perímetro.
Ele escolheu antecipadamente um local onde colinas e ravinas transformavam a planície em um labirinto mortal. À vista dos bárbaros, ele montou um acampamento, como se os desafiasse para a batalha. Mas durante a noite, parte dos legionários escondeu-se atrás de uma colina. Eles deveriam atacar pela retaguarda no exato momento do ataque. Ao amanhecer, a terra tremia com os passos dos bárbaros. Os teutões avançavam em massa compacta, gritando para abafar o medo. Os legionários permaneciam em silêncio. Mário ordenou que esperassem até que o inimigo se aproximasse à distância de um arremesso de pilum. Silêncio e o trovejar de cascos. Dois mundos colidiam neste instante. Quando Mário ergueu a mão, os romanos lançaram as suas lanças. Centenas de bárbaros caíram. A massa restante chocou-se contra os escudos. Mas este foi apenas o primeiro ato. Atrás da colina, a poeira já se levantava. A segunda parte do exército de Mário preparava-se para desferir um golpe que entraria para a história como uma das soluções mais geniais da antiguidade. Tudo aconteceu em questão de minutos. Quando os bárbaros colidiram com a linha romana, a terra tremeu, como se tivesse ganhado vida. O rugido era tal que nem os oficiais conseguiam sobrepor-se aos seus soldados. Os teutões, altos, com longas tranças e escudos de carvalho, avançavam com ímpeto como uma tempestade. Mas a formação romana não cedeu um único passo. Os legionários que estavam nas primeiras filas apoiavam-se em espadas curtas. Os gládios, que não eram destinados a golpes amplos, mas a estocadas curtas e precisas sob as costelas. Naquele aperto, esta arma transformava cada um numa lâmina mecânica. O estrondo do metal, os gritos dos feridos, o cheiro de sangue e suor, tudo se misturava num caos insuportável. Mas Mário não ergueu a espada. Ele estava na colina e esperava pelo sinal que deveria decidir tudo. O sol batia nos olhos, refletindo-se nos capacetes. Lá embaixo, os romanos curvavam-se sob o ataque dos bárbaros. Parecia que a formação estava prestes a ceder. Mas foi exatamente então que se ouviu o som que mudou o curso da batalha, o zumbido grave da corneta, a corno. Este era o sinal para o destacamento oculto que estava emboscado atrás da colina. Durante a noite, Mário ordenou o envio de várias cortes, cerca de 4.000 homens, para um movimento de flanco. Eles esconderam-se até o amanhecer num barranco, deitados sob os mantos e respirando para o chão, para não se denunciarem com o vapor da respiração. Agora eles levantaram-se e atacaram os teutões pela retaguarda. Nesse momento, os romanos na frente passaram da defesa para o ataque. Os bárbaros foram apanhados entre dois fogos. Era a clássica dupla mandíbula, uma tática que mais tarde seria chamada de manobra de cerco. Historiadores militares modernos chamam a esta estratégia de operação de pinça. Naquela época, os romanos diziam de forma mais simples circumvenire, cercar, agarrar, fechar. E foi exatamente assim que as legiões de Mário fecharam o cerco. Centenas de bárbaros tentaram romper para fora, mas os escudos pesados e as lanças privavam-nos de mobilidade. Aqueles que fugiam deparavam com as armadilhas romanas, fossos e estacas escavados antecipadamente. Todo o espaço em redor do acampamento transformou-se num gigantesco moedor de carne. Achados arqueológicos na região da moderna Aix-en-Provence confirmam a escala do massacre. Os cientistas encontraram dezenas de pontas de pilum, fragmentos de espadas e ossos perfurados pelos cravos romanos das caligae, sandálias militares, cravadas no chão para não escorregar no sangue. Estas descobertas confirmam as palavras dos cronistas antigos. O campo de batalha depois de Água Sextia estava coberto de corpos. Mas o mais surpreendente aconteceu após a vitória. Quando a batalha terminou, os bárbaros restantes, mulheres e crianças, refugiaram-se no acampamento na colina. Eles não pediram clemência. Segundo Plutarco, as mulheres teutônicas mataram os seus filhos e a si próprias para não caírem em escravidão. Este ato de desespero chocou até os endurecidos romanos.
A vitória foi tão terrível que, como escreveu a piano, o ar sobre o vale ainda cheirava a morte por muito tempo. Para Roma, foi o primeiro verdadeiro fôlego após longos anos de humilhações. A notícia da vitória de Mário espalhou-se por toda a Itália. Ele era chamado de terceiro fundador de Roma, depois de Rômulo e Camilo. Mas o próprio Mário compreendia. À frente restava a segunda metade da tempestade. Os cimbros, ao saberem da morte dos seus aliados, moveram-se para o sul. E agora tudo se decidia se ele conseguiria encontrá-los antes que invadissem a Itália. Neste momento nasce mais um símbolo do gênio militar romano: a marcha. Historiadores modernos comparam a velocidade de movimento das legiões de Mário com as manobras militares modernas. Num dia, os soldados percorriam 25 quilômetros em terreno acidentado, carregando até 30 quilos de carga. Não era apenas movimento, era um teste de sobrevivência. Daí surgiu a expressão mulas de Mário. O legionário carregava às costas tudo: capacete, cota de malha, lanças, tigela, pão, pá e até um mastro para construir fortificações. O princípio principal deste novo exército: a autonomia. Cada soldado era o seu próprio fornecedor e engenheiro. Quando a legião parava, em 30 minutos já estava montado um acampamento fortificado. Durante a noite, eles transformavam uma colina deserta numa fortaleza, e ao amanhecer, desapareciam, como fantasmas. Na mesma época surgiu um novo tipo de oficiais: os legados. Estes não eram aristocratas, mas profissionais, crescidos nas guerras. Eles compreendiam que a vitória não estava na glória, mas no cálculo. O legado assegurava que cada cohorte se movesse, comesse e dormisse de acordo com o horário. Um único erro poderia custar uma legião inteira. No norte, ao pé dos Alpes, os cimbros já se preparavam para a invasão. Eram ainda mais numerosos que os teutões. As fontes dizem até 250.000 guerreiros. Eles carregavam escudos cobertos de peles e lanças adornadas com caveiras. Acreditavam que os espíritos dos seus antepassados os levariam à vitória, e os romanos acreditavam apenas na ordem. E agora duas forças, dois mundos, duas formas de guerra, marchavam ao encontro uma da outra. Nas planícies do norte da Itália preparava-se um confronto que decidiria se Roma existiria amanhã, ou se o mundo seria engolido por uma tempestade bárbara. Ao amanhecer, quando a neblina ainda se estendia sobre as planícies junto ao rio Po, o exército romano formou-se em ordem de marcha. Caio Mário estava numa pequena elevação e observava os seus legionários alinharem-se. Segundo Plutarco, ele nunca levantava a voz, dava ordens calmamente, e nessa calma sentia-se confiança. Diante dele estendia-se a planície, atrás da qual, como um mar escuro, erguíam-se as fileiras dos cimbros. Eram tantos que, como escreviam os autores antigos, todas as colinas se tornaram pessoas. Os cimbros alinharam as suas carroças em semicírculo, transformando-as numa muralha, atrás da qual estavam mulheres e crianças. Era o seu mundo em miniatura. Eles não vieram para guerrear, mas para viver, para conquistar terras para si. Mas à sua frente estava a máquina que Mário havia criado. Ele não apenas construiu um exército, ele reescreveu o seu ADN. Agora cada legião era precisa, como um mecanismo. Mário compreendia. Um combate direto com tal número de adversários era suicídio. Por isso, ele usou uma astúcia que os historiadores mais tarde chamariam de reserva profunda. Ele dispôs as legiões em 3 linhas, deixando a terceira parte das tropas invisível para o inimigo. Quando os cimbros avançaram, pensando que tinham toda a força à sua frente, estas fileiras ocultas deveriam fechar o cerco. A palavra-chave deste dia: manípulo. Esta era a unidade básica do exército romano, composta por aproximadamente 120 homens. Eles agiam como células de um organismo único. Cada manípulo sabia quando recuar, quando fechar a formação. Foi exatamente essa flexibilidade que distinguiu os romanos da massa bárbara, onde cada um lutava por si. Ao meio-dia, os cimbros lançaram-se ao ataque. Primeiro lentamente, depois cada vez mais rápido. Os seus chefes gritavam,
Os tambores batiam no ritmo dos passos. Centenas de cornetas rugiam em uníssono, e a terra sob os pés dos legionários vibrava. Não era um ataque, era um fluxo. No primeiro momento, os romanos simplesmente desapareceram nesta avalanche, mas então a formação de Mário começou a funcionar. A linha da frente dos legionários cravou os pilos no chão em ângulo. Eles criaram uma barreira contra lanças e cavalos. Em seguida, ouviu-se um assobio curto, o sinal dos tribunos. No mesmo instante, a primeira linha deu um passo atrás, abrindo espaço para a segunda. Esta lançou seus pilos. Milhares de lanças voaram como chuva. As suas pontas de ferro dobravam-se no impacto, ficando presas nos escudos dos cimbros. Os bárbaros tentavam atirá-las, mas o peso da arma puxava os braços para baixo. Nesse momento, entraram em combate os centuriões, oficiais superiores, cada um comandando 100 homens. Eram distintos pela crista no capacete, disposta transversalmente, para que os soldados os vissem mesmo no fumo. Moviam-se ao longo da linha gritando: "Fechem a formação!" E a formação realmente se fechava. Os legionários avançavam em passos curtos, cobrindo-se mutuamente com os escudos. Onde o ataque dos cimbros era particularmente forte, Mário introduzia reservas. Ele usava sinais de fogo e som, cornetas e fumaça de tochas. Esses sinais eram como uma linguagem. Cada combinação significava um movimento, uma virada, um ataque. Isso permitiu-lhe comandar 40.000 homens sem estar no meio da batalha. Os cimbros lutavam ferozmente. Agarravam os romanos pelos escudos, puxavam para baixo, rasgavam-lhes os rostos com as garras. Mas a disciplina romana não os deixou romper. A batalha durou o dia inteiro. Ao anoitecer, a terra sob os pés transformou-se numa lama pegajosa misturada com sangue. Lívio escreveu que, no fluxo de corpos, os rios desapareceram. Isso não é um exagero poético. Arqueólogos ainda hoje encontram ossos queimados no vale de Vercellae, onde ocorreu a batalha. Quando o sol começou a pôr-se, Mário deu a última ordem. As reservas ocultas avançaram. De trás das colinas, coortes frescas surgiram e atacaram o flanco. Para os bárbaros foi como um raio em céu azul. Eles perceberam que estavam cercados. O pânico espalhou-se mais rápido que o som. Aqueles que estavam nas primeiras fileiras tentaram recuar, mas atrás estavam as carroças e as mulheres. Era uma armadilha em que cada passo se tornava morte. Os gritos das mulheres misturavam-se com o rugido dos animais feridos. Os cimbros lutaram até ao fim. Segundo Plutarco, o seu rei Boiórix caiu, lutando com uma espada em cada mão. O seu corpo foi encontrado mais tarde sob uma pilha dos seus guerreiros. Ao anoitecer, tudo tinha terminado. O campo de batalha era um mar interminável de corpos. Segundo várias fontes, morreram até 150.000 bárbaros. Dezenas de milhares foram feitos prisioneiros. Do lado romano, as perdas foram pequenas, cerca de 3.000 homens. Esta proporção parecia impossível, mas os romanos não acreditavam em milagres. Acreditavam na formação, na disciplina, no facto de que cada pessoa era apenas parte de um mecanismo maior. Mário estava sobre o vale e permaneceu em silêncio. Ele compreendia que não apenas vencera a batalha, ele salvara a civilização. Se os cimbros tivessem rompido, a Itália estaria indefesa. Mas por trás dessa vitória não estava a sorte, mas um cálculo frio. Ele provou que a inteligência pode vencer a massa, que a ordem é capaz de quebrar o caos. Mas por trás dessa vitória escondia-se algo mais. Agora, o exército que salvara Roma pertencia não ao Senado, mas ao próprio Mário. E isso seria o início de uma nova era, quando a espada da República se voltaria pela primeira vez contra ela mesma. Quando a poeira da Batalha de Vercellae assentou, o sol já se inclinava para o poente. O campo onde há pouco ecoavam espadas transformou-se num cemitério silencioso. Os romanos, com tochas, percorriam os corpos, verificando quem estava vivo, quem estava morto. Ouvia-se apenas o estalar das fogueiras e o martelar dos ferreiros. Forjavam novos pregos para as carroças, a fim de transportar os troféus. Lívio escreveu que a terra estava tão impregnada de sangue que foi impossível ará-la por muitos anos.
Mesmo os romanos, acostumados à visão da morte, permaneciam em silêncio. Eles sabiam. Hoje eles haviam enfrentado o desaparecimento. O Senado calculou mais tarde que mais de 150 mil bárbaros morreram na Batalha de Vercelay. Outros 60 mil foram feitos prisioneiros. Os historiadores discutem os números exatos, mas as descobertas arqueológicas no vale confirmam. Um número enorme de pessoas e animais morreu aqui. Restos de rodas quebradas, pontas de flechas e ornamentos de bronze das tribos cimbros foram encontrados em camadas de terra com 1 metro de espessura. Tudo aponta para uma coisa: foi uma batalha do fim do mundo para todo um povo. Os romanos recolheram os troféus: lanças, escudos, joias de ouro. Mas o troféu mais valioso não era o saque, mas a confiança. Após décadas de derrotas, eles voltaram a acreditar em si mesmos. Mário tornou-se um herói, o segundo depois de Cipião africano. As pessoas o recebiam nas ruas, jogando coroas aos seus pés. Plutarco escreveu que as multidões gritavam: Mário, Salvador da Itália! Mas por trás desses gritos escondia-se um novo medo. Mário criou um exército que não era controlado pelo Senado. Os soldados não eram cidadãos defendendo a sua terra, mas mercenários leais pessoalmente a ele. Ele dava-lhes terras, recompensas, promessas de futuro. Eles lutavam não pela república, mas pelo seu comandante. Assim começou uma nova era, quando as legiões romanas se tornaram pela primeira vez um instrumento de poder e não do Estado. A partir desse momento, a palavra legião deixou de ser apenas um termo militar. Tornou-se uma arma política. Cada legião podia elevar ou destruir qualquer político. Os historiadores chamam a isso Reforma de Mário, mas, na verdade, foi uma revolução. Ela mudou não apenas o exército, mas a própria alma de Roma. Foi nessa época que surgiu o conceito de tropas auxiliares, auxilia. Eram aliados não romanos, a quem era permitido servir em troca da promessa de cidadania. As suas habilidades tornavam o exército versátil. Cavaleiros da Numídia, fundibulários das Ilhas Baleares, arqueiros de Creta, eles transformavam a legião numa máquina multinacional. Mas, juntamente com isso, crescia também o poder pessoal dos generais. Mário foi eleito cônsul 6 vezes consecutivas, uma violação inédita da tradição. Os senadores sussurravam que ele era demasiado popular, demasiado forte. O povo chamava-o de o terceiro fundador de Roma, mas os seus inimigos viam nele o início do fim da República. Políbio, um século antes de Mário, já advertia: quando os soldados dependerem da generosidade do líder e não das leis, Roma cairá. Estas palavras pareciam uma profecia, pois em breve o seu exército não enfrentaria bárbaros, mas sim romanos. Começaria uma era de guerras civis, quando a espada que salvara Roma se voltaria para dentro. Mas, por enquanto, ninguém sabia disso. Naquela noite, após Vercelay, os legionários estavam sentados junto às fogueiras, eles assavam carne, partilhavam pão, cantavam. Os seus rostos estavam cobertos de fuligem, as armaduras de lama, as mãos tremiam de cansaço, mas nos seus olhos ardia um fogo. Eles sabiam que tinham feito o impossível, que 40 mil homens conseguiram cercar e aniquilar quase 1 milhão. Mário passou entre as fogueiras em silêncio. Ele não celebrava. O seu rosto era de pedra. Segundo Plutarco, ele olhava para os seus soldados como instrumentos que haviam cumprido a tarefa. Mas na profundidade do seu olhar havia uma sombra. Ele compreendia que havia libertado uma força que seria impossível conter. Poucos dias depois ele entrou em Roma. Multidões esperavam-no com incenso e flores. Os senadores colocaram uma coroa de louros na sua cabeça. Mas quando ele subia ao Capitólio, à sua frente iam os legionários, os mesmos pobres a quem ele dera armas e um propósito. Eles gritavam o seu nome, e a cidade zumbia, como o mar. Nesse momento, a velha república estremeceu.
Desde então, a vitória em Vercelli entrou para os livros didáticos como um exemplo da combinação ideal de tática, engenharia e psicologia. Oficiais modernos ainda estudam as manobras de Mário. O seu método, primeiro disciplina, depois o ataque, tornou-se a fórmula de sucesso para exércitos de todos os tempos. Mas por trás da lógica fria dessa vitória, escondia-se um paradoxo. Para salvar Roma, Mário teve de destruir os seus antigos alicerces. E quando ele regressou à capital, ninguém ainda compreendia que aquele dia não era apenas um triunfo, mas também o início do fim. Pois os impérios raramente perecem por inimigos, mas frequentemente por aqueles que os salvaram. Passaram-se alguns anos. Caio Mário já não era o herói que se lembrava dele após Vercellae. A glória desvaneceu-se e em seu lugar veio a desconfiança. Ele tornou-se irritadiço, reservado, obcecado pelo poder. O Senado afastava-o das decisões, sabendo que por trás dele estava um exército capaz de derrubar o Estado. Mas Mário não sabia viver sem guerra. Ele criou uma máquina e agora não conseguia parar o seu movimento. Entretanto, um outro homem regressou a Roma, Lúcio Cornélio Sulla. Outrora, ele fora oficial de Mário, servira sob o seu comando na Numídia. Agora, porém, tornara-se seu rival. Entre eles não havia amizade, apenas um respeito frio. Ambos sabiam, Roma era demasiado pequena para dois, e pela primeira vez, as espadas, criadas para defender a República, seriam erguidas contra os próprios romanos. Historiadores chamariam a isso o início das guerras civis. Mas naquele momento, tudo parecia diferente. Uma luta por lei, ordem, honra. Mário afirmava que defendia o povo, Sulla que salvava o Senado. E cada um tinha atrás de si legiões, prontas para morrer pelo seu comandante. A reforma que deu força a Roma agora a dividia ao meio. Sulla foi o primeiro a decidir o impensável. Ele liderou as tropas sobre Roma. Isso era um sacrilégio. O exército não deveria entrar na cidade. Mas ninguém conseguiu detê-lo. Pela primeira vez, as legiões atravessaram os portões sagrados e as lanças brilharam nas ruas da capital. A República terminou não em batalha, mas ao som dos seus próprios tambores. Caio Mário fugiu. Velho, doente, exilado, ele ainda acreditava que conseguiria regressar. E regressaria, mas a Roma que ele salvara em Vercellae já não seria a mesma.